O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da casa de Deus, mas da casa do Senhor enquanto um lugar físico mesmo. É o que diz a primeira leitura, falando do templo. O Salmo reforça isso: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. É a experiência do salmista no Salmo 83, nas peregrinações de subida a Jerusalém. Então é o ir à igreja da época. E o Evangelho de hoje, ainda que fale também das nossas próprias almas, ao falar do campo, do trigo e do joio, está falando da igreja, do reino de Deus e da igreja, da comunidade cristã, como algo visível mesmo. E Jesus contou essa parábola para tratar desse assunto que nos escandaliza. Entre nós existem pecadores. Entre nós existem pessoas más e que nos dão escândalo. Então Jesus contou essa parábola dizendo: o reino dos céus, ou seja, a igreja nessa terra, a comunidade cristã nessa terra, é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Claro, esse homem aqui é Deus, a boa semente é o Evangelho, o campo é a igreja, mas por que não a sociedade, o mundo? Deus fez as coisas boas. E esse campo também é o nosso coração também. Enquanto todos dormiam, ai que sono, né? Também que exagero, esse padre pega pesado, também não é assim se fôssemos ver hoje em dia, não é? Enfim, o sono da alma, o sono do zelo, o sono, que é algo que acontece com você e comigo mesmo espiritualmente, de vez em quando. Ninguém é Deus, nós não somos Deus, nós somos humanos. Então o sono. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, o inimigo desse homem, o inimigo de Deus é o diabo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E o joio parece trigo, cresce do lado do trigo, na mesma estação e época do trigo. O joio aqui é a hipocrisia, é a meia-verdade, é o simulacro, é a embalagem de cristianismo, é a embalagem de pessoa de Deus. Por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. E vai crescendo junto. Quando o trigo cresceu, as espigas começam a se formar, aparecem também o joio, e aí o joio fica perceptível. Como diz o povo, o gato se esconde, mas mostra o rabo. Chega uma hora que começa, não dá para esconder sempre, chega uma hora que começa a aparecer que, apesar de religioso, não é virtuoso. Apesar de religiosa, não é virtuosa. E aqui está, o avesso das virtudes. Apesar de todo justo, correto e apontador de dedo, quando tenta se esconder, mostra o rabo. E aquilo nos escandaliza. Então, apesar de muito justo, não tem a virtude da caridade, do respeito e da empatia. Não é assim? Apesar da religiosidade, não tem a virtude da caridade para com o próximo.
Apesar de estar sempre, não tem a virtude do fervor, da piedade, da doçura, é gelado igual um freezer, duro igual um poste, vamos logo, seu padre. Começa a aparecer o mal, depois de um tempo. E também o mal mesmo, os pecados às vezes que nos escandalizam visivelmente, né? Os pecados cabeludos que a gente fala, os pecados que viram motivo para o outro dizer assim, também não vou mais, vivo na igreja, o que adianta? E aí então os empregados, que somos nós, que são as pessoas que se esforçam pelo bem, que são as pessoas que participam da semeadura, do cultivo e da colheita do joio, perguntam: Senhor, mas o Senhor não semeou boa semente? O que aconteceu? Como é que pode? Vive na igreja, tanto que a gente evangeliza, tanto que fala, tanto que escuta. Padre, eduquei tudo igual, um é uma bênção, o outro só me faz passar nervoso. Como que pode? É a pergunta que o ser humano faz diante da realidade do mal. O mal existe. E aí Jesus diz: foi algum inimigo que semeou isso. Portanto, todo mal do pecadinho ao pecadão tem por raiz o diabo. E o diabo também semeia nossas mentes, nossos corações, e semeia até mesmo dentro da igreja. Ele tem seus discípulos, ele tem aqueles que não têm o trigo do evangelho, que é a diferença sutil, né, entre joio e trigo é que eles são iguaizinhos, mas se você pôr na mão e apertar, o joio ele é oco, né, ele só tem a casca, ele não tem nada dentro. Ele não tem nada dentro. Então é a imagem do cristão que não tem nada dentro, não tem o fruto do Espírito, não tem a presença do Espírito Santo. E aí vem a grande tentação de todos nós. Quando a gente consegue identificar no outro um erro, quando a gente consegue identificar no outro um pecado, o que a gente sente vontade? De podar, de cortar, de esculachar, de bater, de jogar para todo mundo ver. Não é isso? Essa é a grande tentação do ser humano. Arrancar o mal. Mas acho que todos nós já percebemos quantos males foram causados na tentativa de arrancar o mal. Desde a injustiça mesma, né? Ou até às vezes em que o molho fica mais caro que o peixe. Isso numa experiência humana nossa de relacionamento é quando a gente diz assim: fulano, eu te entendo, mas fala nada não, fica calmo. Só vai piorar. Só vai piorar. E aí dá mais raiva ainda, não dá? Quando você se sente no dever, no direito, na vontade de cortar o mal, ainda vem alguém dizer assim para você: não corta não, se acalma. Não é assim? Mas a gente vive essa experiência. Por que você não fala? Por que você não diz? Porque não vale a pena conversar, falta um pino, é doido, não, deixa lá gritando, deixa lá fazendo. E também porque vai que não é o que eu estou julgando. Irmãos e irmãs, quanto joio, por graça e misericórdia de Deus, acabou virando trigo. Se a gente tivesse cortado um pouco antes, não dava o milagre, não dava a conversão. E quanto trigo, ainda bem que a gente também não colheu e não trouxe para tão perto assim tão logo, porque passado um tempo não era trigo, a gente descobriu que era joio, o tempo e a sua sabedoria. E aí Jesus diz o que para nós? Olha só, não, pode acontecer que querendo arrancar o joio, vocês vão acabar também arrancando o trigo, ainda não é hora de fazer isso. Pode ser que na tentativa da justiça arranque até o próprio trigo junto. Então, deixa crescer um e outro até o dia da colheita. Tem o dia da colheita, e essa colheita que, por óbvio, é o juízo final. É o dia onde todas as coisas vão se revelar e ninguém mais engana ninguém. O dia da colheita também é um tempo dentro dessa própria vida onde a providência mesma de Deus age, julgando, libertando e livrando. Quanta coisa na sua vida, na minha vida, a gente via que tinha que resolver e não foi a gente, foi Deus que resolveu num tempo, num modo que a gente não saberia produzir na nossa mente. E as coisas vão se encaixando, se posicionando. O tempo da colheita de Deus. Deixa crescer. Por deixar crescer, Jesus não está dizendo que você pode se misturar com qualquer coisa. Por deixar crescer, Jesus não está dizendo que você não tenha que ser capaz de discernir o que seja joio ou o que seja trigo.
Por deixar crescer, Jesus está dizendo, não é você que mete a foice, deixa crescer. O povo, às vezes, com muita sabedoria, já disse de muita gente, e infelizmente estava certo. Isso é fogo de palha. Loguinho acaba, não vai você acabar com o que vai acabar daqui a pouco. Deixa acabar sozinho. A maturidade das pessoas, do tempo, das realidades. Mas, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus, porque nós somos ansiosos e justiceiros. Isso somos nós, mais ou menos. Todos nós carregamos isso dentro de nós. É sempre um exercício da inteligência, da vida de oração. Ansiedade e justiça. São as duas coisas que nos tocam muito. A gente vive ansioso e vive querendo justiça, e às vezes ansioso pela justiça, pela purificação. Por quê? Porque é claro, os empregados aqui foram falar com o dono da terra, porque eles amavam o dono e amavam a terra e amavam o trigo. E eles estavam feridos, tristes e decepcionados pelo filho da mãe que foi lá jogar joio no meio. A gente fica bravo, a gente fica chateado. A gente quer defender a igreja, a gente quer defender a comunidade, a gente não quer que a coisa vire uma bagunça. Tanto que a gente trabalha, tanto que a gente faz, para vir agora uma besta jogar o seu joinho no meio de nós, atrapalhar tudo. Veja, Jesus não está recriminando o sangue na veia aqui dos homens. Isso está em você, está em mim. Mas a nossa ansiedade, o nosso desejo de justiça pode causar um mal maior. Deixa crescer. E no tempo da colheita, os anjos de Deus vão separar as coisas. No tempo da colheita, a mão de Deus e a providência de Deus vai alinhando as coisas. E assim foi tantas vezes e será tantas vezes na nossa vida e na história da igreja. E aí Jesus está dizendo a respeito do último dia: arrancai primeiro o joio, façam feixes e taca no forno para queimar. Essa é a imagem do inferno. E veja, meus irmãos, mais uma vez, o joio é a cara do trigo. Vai ser muito triste se lá no fogo do inferno, uma das coisas que forem usadas como combustível para manter o fogo aceso forem as nossas camisetas de acampamento de Nossa Senhora, né? Porque tem que manter o fogo aceso. Como que será que Satanás mantém a fogueira acesa? Vamos pensar aqui, tem que manter a fogueira acesa lá do quinto dos infernos, né? Coisa que pega fogo. Entre tantas coisas, essa camiseta de acampamento de Jesus e Maria que você usa pega fogo, você sabia? É isso aqui que Jesus está falando. O fogo do inferno sendo alimentado, não é? Por aquilo que parecia tão de Deus. Essas minhas aqui, então, meu Deus do céu, dá para cozinhar aqui uma semana de fogo, você não acha? Ou até que queima uma, até que queima duas, até que queima três, meu Deus do céu, é muito combustível para o diabo tacar fogo. Portanto, irmãos e irmãs, é preciso ter algo dentro, e esse dentro é o fruto do Espírito. Esse dentro são as bem-aventuranças, senão vamos nós e os nossos apetrechos, né? Vamos nós e os nossos papéis, as nossas certidões de batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, sacerdócio, vai lá botar na fogueirinha do bicho. Vamos nós e os nossos apetrechos, como o joio, que até confunde o olho, não é? Mas que é oco e vai queimar. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. O trigo vai ser recolhido na glória e na salvação de Deus. E aí, irmãos e irmãs, essa indagação: Senhor, quem é que fez isso? Por que precisamos conviver com o mal? Está lá desde o Antigo Testamento, no profeta Jeremias, quando diz lá no capítulo 7, a partir do versículo 1: põe-te à porta da casa do Senhor, do meu templo, Jeremias, e denuncie esse povo e diga: melhorai vossa conduta, e não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas. Do que adianta vocês ficar dizendo: é o templo do Senhor, é o templo do Senhor? Mas se melhorardes a vossa conduta, aprendei a justiça e a caridade uns com os outros, pararem de cometer fraude contra o estrangeiro, de explorar órfão e viúva, não derramar mais sangue inocente, não andar mais atrás de deuses estranhos, então eu vos farei habitar esse lugar. Qual lugar? A terra, o céu, a terra prometida, o céu, mas também o próprio templo. Meus irmãos, o que nos afasta do templo de Deus não é o padre,
O que nos afasta do templo de Deus não são as pessoas que estão aqui. Não tem ninguém na porta pedindo o boletim para ver se a gente tirou nota vermelha ou nota azul na vida de santidade. A igreja está de porta aberta, entra quem quer. Olha o que ele está dizendo aqui: ou você melhora de vida ou você não vai habitar esse lugar. Para o povo esse lugar era a terra prometida que eles tinham entrado, mas o templo que eles tinham acabado de construir. Por que as pessoas não conseguem habitar? Habitar significa ficar vez por todas. Por que as pessoas não conseguem habitar na casa de Deus? Porque elas não melhoram de conduta. Aí vai para a conta do padre, vai para a conta da coordenadora da catequese, vai para a conta do ministro da Eucaristia que passou na rua, quase bateu no retrovisor do meu carro, nem pediu desculpa. Não que isso tenha acontecido, eu estou dando exemplos boçais e infantis para você entender o quanto você é besta, ou quantas bestas você conhece, Deus me perdoe falar assim. Olha o que a palavra está dizendo: ou você melhora de vida ou aqui você não fica. E não é porque alguém vai te jogar para fora, é porque há uma colheita que acontece dentro do coração da pessoa. A pessoa conclui que não vale a pena, para que essas coisas, negócio de Deus, igreja, todo mundo hipócrita. Aí começa aquela ranhetice. Olha o que a palavra está dizendo: ou você muda de vida, comportamento e coração, ou aqui você não vai ficar. E ninguém vai te jogar fora, porque não tem ninguém na porta para te impedir de entrar, como não tem ninguém andando aqui nos corredores para te mandar sair. Os mais velhos aí talvez viveu essa experiência de ir no cinema. Lembra que tinha um lanterninha? Não, ninguém lembra, que ninguém nunca foi no cinema. Meu Deus, como é difícil fazer homilia. Jesus de Nazaré, só balança a cabeça. Você riu, deve ter visto um. Lembra que o cinema... Senhor, careca, isso, o tempo que o senhor tinha cabelo. Lembra? Não tinha o lanterninha, que a barba era preta. Lembra? Não tinha o lanterninha? Eu não era menininho em Cianorte, no cinema tinha isso. Aí tinha o lanterninha, ele passava no meio das fileiras aqui, ó. O cinema é escuro, né? Para quem não sabe, o cinema é escuro. Aí joga a lanterna assim para ver se a pessoa está com o pé na poltrona da frente, está fazendo bagunça, tem algo errado acontecendo, né? Escurinho do cinema, a senhora está rindo. Passava o lanterninha, dependendo do que o lanterninha visse, ele tirava a pessoa dali de dentro. Não vai assistir o filme, não. Vamos embora, para cá, bora, tinha que sair. Meu irmão, na igreja não tem nem guarda na porta, nem lanterninha nos corredores. Mas uma colheita acontece dentro do próprio ser humano. E muita gente mete a foice em Jesus, no Evangelho, e taca no fogo, porque não muda de vida. E vai chegando uma hora onde a gente muda de vida ou a gente não aguenta. É muito difícil andar com um pé lá, um pé cá. É muito difícil ser católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ou cai de bunda ou escolhe um dos lados, porque não dá, cansa. Não funciona viver assim. Mas aí o Deus continua, através do profeta, exortando o povo. Vocês confiam nas palavras de vocês, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas e eu com isso? Se o coração não muda, né? Aí versículo 9, Deus coloca assim: como é isso? É uma pergunta. Roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, idolatrar Baal, andar atrás de outros deuses que vocês nem conhecem direito, depois vem a minha presença nessa casa e dizeis: nenhum mal nos tocará. Mas que história é essa? E veja, meus irmãos, já no templo dos judeus, muito antes de Jesus e tristemente até hoje, entre nós tem quem rouba, mata, comete adultério, perjúrio, é idólatra e passa um óleo de peroba na cara e vem aqui pedir para São José tornar possíveis as coisas impossíveis na minha vida. E Deus está perguntando: mas que história é essa? Aí ele diz: acaso esta casa, e essa casa é o templo, hoje essa casa é a igreja. Acaso essa igreja, acaso essa paróquia, em que o meu nome é invocado, se tornou aos vossos olhos um antro de ladrões? É isso que vai virar? Eis que também eu vi essas coisas. Tenta acordar essa pessoa que está desmaiada do seu lado, falando assim: Deus está vendo tudo, tá? Tudo. Meus irmãos, Deus está vendo tudo. Deveria nos assustar um pouco. A gente perdeu o temor a Deus. As pessoas hoje pintam e bordam e dizem assim: ninguém pode me julgar, só Deus. E isso não te assusta, não? Não te assusta isso?
Vamos de novo à frase. Vive do jeito que quer. Aí se você, com muito jeito, der uma agulhadinha. O que diz? Ah, mas só Deus pode me julgar. Ok, é verdade. E eu quero te fazer uma pergunta. Isso não te assusta, nem te preocupa? O fato de que Deus vai te julgar, você está de boa na lagoa com isso aí. As pessoas têm mais medo do julgamento humano do que do julgamento de Deus. Meu irmão, é de Deus que a gente tem que ter medo. Só Deus pode me julgar. E Ele vai. Então bora acertar a nossa vida, minha gente, porque Ele vai nos julgar. E Jesus disse no Evangelho: não temeis aqueles que podem matar o corpo e não podem mais do que isso. E você fala, mas tem mais do que isso? Tem. Temei aquele que pode jogar corpo e alma no inferno. E ele não está falando do diabo. O diabo não joga ninguém no inferno, ele só recebe. É igual teu celular, só recebe, né? Não tem crédito. Isso é o demônio, gente. O demônio não tem crédito para nada, ele só recebe. Temei a Deus. E veja, meus queridos, vai virar um antro de ladrão. E aí, olha o que Deus está dizendo para o nosso bem. Faz tudo o que faz. Aí porque está debaixo ou dentro de paredes santas, diz assim: nenhum mal nos foi infligido, nenhum mal vai nos acontecer, porque Deus é misericórdia, porque São José é poderoso. Você percebe como isso aqui é uma fé infantil? Ontem eu li algo assim extraordinário, uma pena que eu não salvei, não sei onde vai estar mais, mas eu vi no Instagram de alguém, de uma pessoa, um psicólogo cristão, acho que esse não vou lembrar, mas aí ele colocou um textinho, e eu com pressa li muito rápido, mas ele dizia assim: do mau uso que fazemos do poder de Deus, do poder de Deus. Aí ele deu um exemplo: fulano nunca chega na hora, só entrega o relatório se você cobrar 5 vezes, e entrega mal feito. É uma pessoa difícil de lidar e melindrosa, muito custo, arrumou um emprego, está lá, mas ele é assim. Daqui 4, 5 meses, 6 meses estourando, fulano é demitido. Ele é demitido. Ele é bastante da igreja. Os outros que não são da igreja continuam no emprego e 2 ou 3 foi promovido. Aí ele chega na igreja, em casa, seja onde for, com amigos também religiosos, cristãos, e esses amigos assim: fica assim não, amigo, fica assim não, amiga. Deus preparando coisa melhor para você. Certo? Fica assim, não, o inimigo fechou uma porta, Deus abre 2. Fica assim, não, Deus vai abençoar. E ele falando essas frases fáceis que a gente usa e que não nos melhoram, que não nos levam para dentro de nós para avaliar coisa nenhuma na gente. Eu gostei do exemplo. O cara é o pior funcionário, ele é mandado embora, mas ele crê, ou alguém ainda diz para ele: não, isso aí é Deus preparando coisa maior para você. Que coisa maior? Conseguiu perder esse? Conseguiu não se encaixar na coisa menor? Deus está te preparando a coisa maior, você tem certeza? Veja a responsabilidade das coisas, é o que Deus está dizendo através do profeta: vocês pintam e bordam e vêm aqui esperar o que de mim? E vem aqui achar que eu estou em dívida com vocês, por quê? E veja, meus irmãos, essas infantilidades que às vezes no Antigo Testamento são escritas de um jeito um tanto quanto cru, porque aquele povo realmente aprontava das suas de um jeito muito diferente. Às vezes a gente lê essas coisas, chega a ser engraçado, mas a gente precisa aprender a trazer para a nossa vida, porque uma fé assim infantil, folclórica, e quando não de pura crendice, pode estar em você e em mim também. Como assim, depois de tudo isso, vem aqui me dizer que mal nenhum vai nos tocar? E aí Deus diz: eu estou vendo tudo isso. Para de enganar você mesmo, porque eu estou vendo tudo isso. Portanto, irmãos e irmãs, aprendamos a conviver com o mal. Não nos identificar, mas a conviver com o mal. No tempo de Jeremias, no tempo do Senhor, havia gente que não deveria estar ali no nosso olhar. No tempo de Jesus, já entre os discípulos, também tinha joio no meio do trigo. No nosso tempo, entre nós, também tem pessoas que a gente identifica como pessoas que não valem a pena e que dão contra-testemunho. É triste,
escandaliza, mas hoje o Senhor, pelo seu Espírito, quer nos ajudar a ter sabedoria a respeito se é hora ou não da gente usar a foice e sair cortando coisas que poderiam mudar até talvez, mas deixar na mão de Deus, aprender a pôr na mão de Deus o julgamento de determinadas situações. E se for para usar uma foice, que seja sobre a gente mesmo, não só o próximo, a foice do arrependimento, da decisão e da fé. Talvez na sua vida, na minha vida hoje, a gente conclua que tem coisa que no fundo é um joio, é vazio, não vale a pena mais ficar comigo, deveria ser jogado no fogo da santidade, da misericórdia de Deus. Esse poder eu tenho que exercitar sobre mim, sobre o meu joio, esse poder sim, né? Jogar fora o meu próprio joio, mas sobre o joio alheio, aprendamos a confiar na graça, na providência, na justiça e na misericórdia de Deus. E o Evangelho é sempre boa notícia, é sempre bom anúncio. Qual é a boa notícia? Joio e trigo serão separados. Mas se o joio sentir desejo de ser trigo, na natureza isso não é possível. Joio virá trigo. Mas na graça, no Espírito Santo de Deus, é possível que o joio vire trigo. É possível que o mal se converta. É possível que o filho pródigo volte à casa paterna. É possível que a Madalena de ontem vire santa, como celebramos. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a misericórdia, a graça santificante, transformadora de Deus para nós, para os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.